Dia após dia, mais e mais cientistas estão se voltando para o mar para obter respostas. Os oceanos do nosso planeta são uma das últimas fronteiras desconhecidas, e com a ajuda da tecnologia moderna, eles estão revelando seus segredos. Mas alguns desses segredos são tão estranhos que, mesmo depois de décadas de pesquisa, ainda não conseguimos explicar o que eles são. Hoje mergulhamos profundamente nos mistérios do mar. De provas reais da existência do Kraken aos dedos gelados da morte, aqui estão as 15 descobertas subaquáticas que não podem ser explicadas. Número 15. Monstro criado no Mar Báltico. Um monstro de 300 quilos com orelhas de leão e uma mandíbula semelhante à de um crocodilo estava na proa de um navio de guerra dinamarquês do século XV. Pense um pouco. A última vez que esse monstro esteve acima do oceano foi quando Cristóvão Colombo e Leonardo da Vinci ainda estavam vivos. Mergulhadores encontraram pela primeira vez os destroços na década de 1970, mas foi somente em 2013 que especialistas conseguiram identificar o navio, graças a duas escavações que ocorreram em 2007 e 2011. Originalmente confundiram as figuras de proa com cães quando as viram pela primeira vez no fundo do mar. Disse que o navio estava estacionado em Ronneby, na Suécia, quando afundou após ser destruído por um incêndio em 1495. No entanto, ainda parece estar incrivelmente bem preservado. O navio perdido pode oferecer um raro vislumbre do processo de construção de navios de guerra daquele período crucial na história mundial. Estas elaboradas figuras de proa tinham vários propósitos, incluindo ajudar pessoas em civilizações pré-alfabetizadas a imediatamente reconhecer o navio. Dragões e outras criaturas eram escolhidas como figuras de proa na cultura viking para afastar os maus espíritos que poderiam atacar durante perigosas viagens oceânicas. Antes de continuarmos com este vídeo, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificação à direita para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tópico escondido. No oceano, você nunca sabe o que encontrará, então é melhor preparar-se para o que vai descobrir hoje no tópico escondido. Um mergulhador se deparou com figuras semelhantes a humanos, com suas cabeças presas na areia, e o que ele descobriu debaixo d'água chocou todo o mundo. Com tal descoberta, é difícil para ele não sentir medo e emoção ao mesmo tempo. Quem não sentiria? No entanto, acontece que essas estátuas são apenas esculturas de Jason de Cairis Taylor, chamadas Os Banqueiros, que foram criadas para trazer conscientização sobre os perigos das mudanças climáticas e apoiar a conservação dos oceanos. Junto a elas, você também pode encontrar outras esculturas no Museu Submerso de Cancún. Que descoberta incrível e perspicaz! O que vocês acham sobre o significado e impacto dessas esculturas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir sua opinião. Número 14. Cidade Sagrada Submersa de Dwarka. Abra alas, Atlântida, e dê caminho porque alguém está aqui para tomar o seu trono. A cidade perdida de Dwarka. Platão, ao que parece, não tinha ideia de que, milhares de anos depois, paralelos à civilização perdida de Atlântida emergiriam em nossa cultura pop contemporânea quando ele concebeu a história mitológica sobre uma utópica ilha reinado. A possibilidade de que Atlântida fosse de fato um lugar real, que sucumbiu no mar no ápice de sua influência e força, tem cativado a cultura moderna há décadas. Por sua vez, Dwarka foi uma cidade rica e histórica que se acredita ter sido o centro do reino do deus Krishna. É um destino popular para peregrinos hindus de todo o mundo e é um dos 7 destinos sagrados de peregrinação na Índia. Está localizada às margens do rio Gonti, na costa oeste de Gujarat, e disse que afundou no Mar da Arábia após o falecimento do deus Krishna. A busca pela parte submersa começou na década de 1930, com a primeira escavação arqueológica acontecendo em 1963. Um dos maiores mistérios entre os arqueólogos marinhos no mundo, este reino submerso é uma lenda esperando para ser contada. Número 13. Pneus em recifes no oceano. Para melhorar a vida dos peixes nos recifes de corais e o oceano em si, vários países e cidades vêm experimentando a criação de recifes artificiais de diversos tipos há décadas, usando múltiplas tentativas e erros. Descobriu-se que pneus antigos de carro são os menos úteis e talvez os mais prejudiciais ao ecossistema oceânico. A ideia era criar um recife artificial que apoiasse a vida marinha, mas a pilha de pneus, no entanto, teve exatamente o efeito oposto e se transformou em uma praga subaquática. A saúde da água do mar e da diversidade da vida marinha, em geral, são severamente afetadas por resíduos de pneus.
levará de 50 a 80 anos antes que comece a decompor, pois é extremamente robusto e não biodegradável. E quando se trata da crise do microplástico no oceano, os pneus estão entre os principais culpados, pois eles foram vinculados à diminuição da reprodução de peixes, mutações em moluscos e obstrução do estômago e das guelras dos pequenos crustáceos. Por todas essas razões, eles representam uma grande ameaça ao nosso ecossistema. Até o momento, nem a indústria de pneus, nem os fabricantes individuais estão reconhecendo os efeitos negativos relatados das partículas de pneus em humanos ou no meio ambiente. Número 12. Cenote Angelita, um incrível rio subaquático. Um belo e subterrâneo rio corre logo abaixo da caverna Cenote Angelita, na península de Yucatán, no México. Isso pode ser um pequeno incentivo para você, caso tenha adiado a inscrição em cursos de mergulho e esteja esperando a motivação surgir. Esta nuvem, que estranhamente imita um corpo de água em movimento, é tão fina que os mergulhadores podem nadar diretamente através dela. Ao fazê-lo, não se pode deixar de imaginar estar em uma misteriosa floresta, com o rio rodeado por galhos e folhas que caíram. Mas como isso é possível? Aparentemente, rochas feitas de calcário afundam e criam um buraco ao colapsarem. Esse buraco então se torna um reservatório para uma combinação de águas frescas subterrâneas e água salgada. O material orgânico eventualmente encontra seu caminho pela trincheira, onde se decompõe, criando uma haloclina ou nuvem de sulfeto de hidrogênio. Essa nuvem divide a água doce na parte superior e a água salgada na parte inferior, assim como o óleo e a água, resultando neste deslumbrante fenômeno. Contudo, seja cauteloso, pois você não estará sozinho ao nadar nos cenotes. Junto com os diminutos peixes prateados, há pequenos morcegos que também podem ser vistos voando e pendurados nos tetos das cavernas. Número 11. A Ponte Mágica. Seja feita pelo homem ou resultado de um fenômeno natural, esta intrigante faixa de areia que separa a Índia do Sri Lanka é um enigma que vem sendo discutido há décadas. Para os hindus, não se trata de uma construção humana, mas sim de um feito milagroso criado por um deus. Há de fato muitas evidências de que em um passado geológico recente existiu uma ponte terrestre conectando a Índia ao Sri Lanka. Até 1480, o Sri Lanka e a Índia estavam unidos por uma ponte conhecida como Ponte de Adão, que facilitava a viagem entre as duas nações. Contudo, devido a um terrível ciclone, essa antiga ponte foi destruída. Desde então, o leito marinho nessa porção do Oceano Índico, no Estreito de Palk, é tão raso que impede a passagem de navios. Mas hoje, após séculos, esta estreita faixa de terra emergiu novamente acima do oceano, formando várias pequenas ilhas e bancos de areia, transformando a paisagem asiática. Quem sabe que outras informações sobre a criação da ponte surgirão no futuro? Por enquanto, se quiser uma resposta sobre o enigma da Ponte de Adão, tente perguntar a um hindu. Número 10. Fotos subaquáticas de uma Ferrari. A razão pela qual esse indivíduo da Flórida dirigiu essa Ferrari até cair deste cais sem motivo aparente é um dos muitos mistérios que podem nunca ser totalmente esclarecidos. Ferraris são consideradas veículos velozes, e talvez este homem estivesse dirigindo sua Ferrari tão rapidamente que acabou debaixo d'água. Entretanto, esse outro indivíduo de Broward County realmente dirigiu deliberadamente sua Ferrari Coupe azul do ano 2000 em um cais em Palm Beach. De acordo com o relatório do incidente, James Mucciaccio estava retirando seus pertences da Ferrari e colocando-os em um banco próximo quando a polícia chegou. Assim que os oficiais solicitaram verificar a validade da carteira de motorista de Mucciaccio, ele disse que um amigo havia instruído-o a estacionar no cais. Portanto, ele precisava mover seu carro. Em 26 de dezembro, um policial local foi registrado em vídeo da câmera do painel discutindo com um indivíduo identificado como James Mucciaccio Jr., na enseada de Palm Beach. Na gravação, o oficial pode ser visto se aproximando da Ferrari 360 de Mucciaccio. Ele sai do carro e os dois iniciam um diálogo. O vídeo não possui áudio, mas, com base na linguagem corporal, parece que não ocorreu confronto físico entre eles. Número 9. Parque de Esculturas em Granada. O Parque Subaquático de Esculturas de Granada auxiliou o governo da ilha a designar a região como área marinha protegida. Ele foi originalmente incluído na lista de maravilhas globais da National Geographic. O principal objetivo do escultor era destacar que não tratamos nossos mares com a reverência que eles merecem. Enquanto algumas das obras estão mais profundamente submersas,
Algumas das esculturas se encontram apenas a 1,80 m abaixo da superfície. As esculturas, que somam mais de 70 ao todo, estão individualmente ancoradas com parafusos no fundo do mar e são pesadas demais para flutuar. Segundo relatos, as esculturas pesam um total de quase 7 toneladas, tornando improvável que elas venham a flutuar. Curiosamente, as esculturas originalmente tinham tons de cinza e marrom, mas ao longo de alguns anos o ambiente as alterou, adquirindo cores que vão do rosa ao verde e ao preto. A emoção de revisitar o local é perceber as mudanças nas cores ao longo do tempo. Adicionar atrações turísticas subaquáticas dá às pessoas algo pelo qual ansiar. A durabilidade das esculturas e o uso de cimento com pH neutro oferecem um bom substrato para a vida marinha, como corais, que podem se fixar a elas. Talvez uma visita ao Parque Subaquático de Esculturas de Granada possa ajudar você a se reconectar com a natureza, descobrir algo verdadeiramente diferente e contribuir para a conservação e preservação marinha em todo o mundo. Número 8. Navio de 400 anos. Destroços de um navio com 400 anos, que foram quase perfeitamente preservados, foram encontrados no norte da Alemanha por arqueólogos da Marinha. Os destroços estão em uma parte do percurso do rio que é composta principalmente por água salgada, com cerca de 10 metros de profundidade, e que corre entre Lübeck e a cidade à beira do Mar Báltico de Travemünde. A descoberta, que parece ser um navio mercante holandês totalmente intacto do século XVII, por mergulhadores voluntários da organização sem fins lucrativos, Equipe Batava, foi uma grande surpresa. Aparentemente, eles costumavam encontrar frequentemente apenas artefatos destruídos do século XX, perdidos durante as batalhas marítimas da Primeira e Segunda Guerra Mundial, dominando o comércio do Báltico entre o final do século XVI e meados do século XVIII. O navio apresentava capacidades tecnológicas complexas para sua época e poderia ser operado por uma tripulação menor do que o normal, uma vez que carregava muita carga e não possuía armas. A incrível preservação deste navio contribui para a popularidade geral dos naufrágios. O molusco de água salgada, Teredo navalis, geralmente chamado de verme de navio, consome rapidamente a madeira submersa dos navios, degradando-a, e pode ser encontrado onde este naufrágio está localizado. Assim, é praticamente inédito encontrar destroços de naufrágios tão antigos em estado tão preservado. Número 7. Objeto estranho em Rhode Island. Alienígenas não visitaram a praia de Rhode Island, mas quase todas as outras possibilidades foram consideradas para este item estranho que foi encontrado preso na areia. Uma escavadeira extraiu um objeto metálico circular do oceano perto de East Beach, na parte oeste do local, e este se mostrou maior do que se suspeitava inicialmente. Não está claro por quanto tempo este objeto esteve lá, mas agora, com a maré baixa, ele se encontra exposto e atraiu a atenção dos banhistas curiosos. O objeto, que estava repousando no fundo do oceano, é muito pesado para ser transportado. Brockman, o presidente da Associação de East Beach, compartilhou imagens do item. A Marinha, os pescadores locais, um parque eólico nas proximidades e oceanógrafos da Universidade de Rhode Island estão se empenhando para identificá-lo. Mas até agora ninguém conseguiu determinar o que é este objeto estranho. Uma criança de 12 anos que presenciou a escavação sugeriu que poderia ser um OVNI, enquanto outras hipóteses soam um pouco mais plausíveis. Alguns acreditam que possa ser uma boia do Sistema Nacional Oceânico e Atmosférico ou uma ferramenta para rastrear o fluxo de sedimentos e correntes, visando proteger nadadores e surfistas. Uma cerca foi erguida no local para prevenir possíveis acidentes. Número 6. Tesouros arqueológicos incluindo frutas de 2.400 anos. Cestas de frutas com mais de 2.400 anos, com frutas ainda dentro, foram recentemente encontradas nas ruínas de Tonis Herakleion, uma antiga cidade perdida perto de Alexandria, no Egito. Surpreendentemente, os contêineres ainda contêm uvas e nozes de Doum, que são os frutos de uma palmeira africana que os antigos egípcios apreciavam. Mas o que torna esta descoberta tão notável? Antes de Alexandre, o Grande construir Alexandria em 331 a.C., Tonis Herakleion serviu como o principal porto mediterrâneo do Egito. A cidade era o centro das rotas comerciais do Mediterrâneo durante a Era Helenística, mas foi submersa sob as ondas no século II a.C., em consequência de terremotos e marés que liquefizeram o solo abaixo dela. Durante o final da Era Faraônica,
Os gregos foram autorizados a se estabelecer em Thonis Herakleion e a construir seus próprios santuários lá. Os barcos e sua carga foram preservados no lodo do fundo do mar, e pedras pesadas caíram, prendendo-os ali, garantindo que notáveis descobertas permaneceriam protegidas dos efeitos do tempo. Como a recente descoberta de gáudio de um navio de madeira egípcio e grego, a fruta pôde ser preservada porque foi mantida em uma área subaquática tranquila, onde nada foi perturbado. Número 5. O navio mais antigo já encontrado. O naufrágio mais antigo e preservado do mundo, completo com lemes, mastro e bancos de remo, foi descoberto mais de 2.400 anos após seu naufrágio no Mar Negro. O navio mercante grego, de quase 23 metros de comprimento, foi descoberto em um cemitério de naufrágios amplamente reconhecido, onde mais de 60 navios já haviam sido identificados anteriormente. O antigo navio grego naufragado, que foi nomeado A Descoberta de Odisseu, pode redefinir nosso entendimento da construção naval e da navegação na Era Antiga. A descoberta confirmou a existência do pintor de sereias, um artista grego antigo que pintou jarras de vinho. Uma dessas jarras, que retrata Odisseu amarrado ao mastro de um navio quase idêntico ao descoberto, está atualmente em exibição no Museu Britânico. O navio encontra-se submerso no Mar Negro, a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície, onde a água é anóxica e livre de oxigênio, condições que ajudam a preservar material orgânico por longos períodos. Foi determinado, por meio da datação por carbono, que uma pequena parte do navio remonta a aproximadamente 400 anos antes de Cristo, tornando-o o naufrágio mais antigo e intacto já conhecido pela humanidade. Há algo verdadeiramente fascinante em ver um artefato histórico preservado de tal forma, tão intacto que parece que os marinheiros poderiam retornar a qualquer momento e retomar seus lugares no navio. Número 4. SS Gairsopa com 200 toneladas de prata. 3 botes salva-vidas foram abandonados do SS Gairsopa, um navio de carga britânico com 125 metros de comprimento. Ele estava viajando da Índia para Liverpool, na Inglaterra, em 17 de fevereiro de 1941. Durante uma noite tempestuosa na Segunda Guerra Mundial, o Gairsopa, que trabalhava para o Ministério do Transporte da Guerra, estava carregado com toneladas de prata e ferro. Devido ao clima adverso e falta de carvão, o navio teve que se desligar de seu comboio militar ao largo da costa da Irlanda. A embarcação transportava 200 toneladas de prata, equivalente a 150 milhões de euros na cotação atual. Naquela época, o capitão do Gairsopa decidiu mudar o curso para Galway, na costa oeste da Irlanda, quando o navio estava se aproximando do final de sua jornada. Essa escolha foi a que conduziu ao desastre, que infelizmente ocorreu em 16 de fevereiro de 1941. Um submarino alemão atacou e, como resultado, 80 homens se afogaram. Quando o navio afundou, 2 semanas depois, apenas um homem, o segundo oficial Richard Ayers, ainda estava vivo e conseguiu chegar à costa da Cornualha em um bote salva-vidas. 2 outros membros da tripulação sobreviveram ao desastre, mas infelizmente também morreram tentando alcançar a terra. Número 3. Naya, a garota nativa americana de 13 mil anos. Deve ter sido um dia incrível para aqueles mergulhadores que fizeram a descoberta de suas carreiras. A primeira coisa que os mergulhadores de cavernas notaram ao entrar no sumidouro mexicano de águas turvas foi um amontoado de pedras enormes no chão. Lá, eles descobriram ossos de animais, incluindo de preguiças gigantes, gatos dente de sabre e mamutes, que se assemelham aos nossos elefantes atuais. Contudo, a descoberta mais significativa estava à margem. Observando-os, ligeiramente inclinado, estava o crânio de uma jovem de cerca de 13 mil anos de idade. Esta jovem pode ter ficado presa enquanto procurava água em uma caverna. Naya, como é chamada atualmente, provavelmente morreu ao cair em um buraco escuro e profundo. Seus restos mortais estão agora lançando luz sobre o contexto genético daqueles que acreditamos terem sido os primeiros habitantes das Américas. Estamos possivelmente adquirindo novos conhecimentos. Naya, nome dado em referência às ninfas da Grécia Antiga, faleceu quando tinha cerca de 15 anos de idade. De acordo com 3 diferentes métodos de datação, ela viveu entre 12 mil e 13 mil anos atrás, tornando-a o 6º habitante mais antigo das Américas conhecido pela ciência. Número 2. O estranho objeto OVNI. Parece que o Mar Báltico nunca deixa de surpreender.
Mergulhadores alegadamente encontraram dois objetos misteriosos em 2011, um do tamanho de um jato jumbo e outro menor, com o mesmo formato no fundo do Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia. Ambos possuem o que parecem ser marcas de arrasto inexplicáveis sob eles. A princípio foi considerado um naufrágio, mas as proporções e estruturas não pareciam compatíveis. Ainda que a origem do objeto permaneça desconhecida, vários especialistas questionaram a autenticidade da imagem de sonar utilizada. O objeto, de formato arredondado e com uma circunferência de cerca de 18 metros, está submerso a uma profundidade de aproximadamente 91 metros nas águas do Golfo. Lembra também a popular nave espacial de Star Wars, a Millennium Falcon. Muitos acreditam que possa ser uma nave espacial ou mesmo uma espaçonave extraterrestre. A ideia de OVNIs ou alienígenas submersos ganhou popularidade graças aos entusiastas desse tema. E embora existam muitos mitos a respeito, esta teoria também possui alguma chance de ser verdadeira, especialmente quando se considera um vídeo que revela uma trilha de 300 metros levando até o misterioso objeto, tornando esta teoria ainda mais plausível. Chegamos ao número 1 da nossa lista, o computador mais antigo encontrado embaixo da água. Já se deparou com algo peculiar e se perguntou qual seria sua função? Já desejou poder examinar seu interior? Na costa da Grécia, em 1900, um grupo de mergulhadores saiu em busca de esponjas do mar. Mas o que eles encontraram foi muito mais intrigante. O primeiro mergulhador, usando um traje de lona impermeável e um capacete equipado com uma mangueira de ar, desceu até o fundo do mar Mediterrâneo e avistou algo inusitado. Parecia ser um braço humano. Mais partes semelhantes a partes do corpo humano ficaram visíveis à medida que ele examinava o local, mas rapidamente percebeu que não se tratava de restos humanos. Na verdade, era algo extremamente valioso: tesouros perdidos. O planetário grego, movido manualmente, com mais de 2.000 anos de idade, ficou conhecido como Mecanismo de Anticítera. Ele é uma representação mecânica do Sistema Solar e também é considerado o computador analógico mais antigo já encontrado. Astrônomos e cientistas gregos desenvolveram o Anticítera para monitorar eclipses e movimentos astronômicos. Esse mecanismo foi descoberto inicialmente em 1901, nos restos de um naufrágio próximo à ilha grega de Anticítera. Percebeu a semelhança no nome? Quem poderia imaginar que os gregos estavam tão avançados em sua época? Antes de se aventurar para nadar neste verão, lembre-se de que existem muitos mistérios no fundo do mar ainda à espera de serem descobertos. Quem pode dizer o que realmente se esconde sob as ondas? Nós certamente ainda não descobrimos tudo. Você gostou do vídeo? Então deixe seu like e compartilhe com os amigos. E não vá embora, continue no nosso canal e assista a um dos 2 vídeos sugeridos que aparecem agora na sua tela. Um grande abraço e até a próxima!